Olá, me chamo Milton Lucena, repórter VHV. Vamos a SO destaques de hoje do jornal VHV Notícias. Inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira. Rony Lessa e ex-vereador são condenados por duplo homicídio no Rio de Janeiro. Revisão sobre cobrança do IOF foi para evitar especulação, diz Haddad. Taxa de analfabetismo entre PCDS era 4 vezes maior em 2022. Confira resultados dos jogos de quinta e próximas partidas de futebol. VHV Notícias. Agora para você, na sua rádio web VHV. Aqui, a notícia e a informação acontecem. As inscrições para o Enem começam na segunda-feira. O edital com o valor e outros detalhes sai hoje à noite em edição extra do Diário Oficial. Para este ano, 2 novidades. A primeira é que alunos do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já terão a pré-inscrição garantida. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, para estimular a participação e facilitar a vida do estudante. Mas atenção! Mesmo assim, é preciso entrar na página do participante para fazer a confirmação. Então, o que ele precisa fazer? Entrar no endereço da página, confirmar sua inscrição e fazer a opção pela prova de línguas. Se ele vai querer fazer a prova de inglês ou a prova de espanhol. Então, essa é uma boa novidade para os alunos. Lembrando também que é gratuito para os alunos do ensino médio, escola pública no Brasil. E a segunda novidade é para quem ainda não concluiu os estudos. É que o Enem vai voltar a ser usado como certificação de conclusão do ensino médio. Isso para estudantes com 18 anos ou mais que vinham usando apenas o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, para conseguir o diploma. O resultado da isenção de taxa já foi divulgado. Basta acessar a página do participante para conferir. Importante, mesmo que o estudante esteja isento, ele ainda precisa se inscrever no exame e pode fazer isso a partir de segunda-feira, dia 26, até o dia 6 de junho. O MEC e o INEP alertam que as inscrições devem ser feitas somente pela página do participante. Qualquer outro site, plataforma ou aplicativo não é autorizado. O endereço é o enem.inep.gov.br/participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O ex-vereador Cristiano Girão e o ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, foram condenados por homicídio doloso, duplamente qualificado, pela morte do ex-policial André Henrique da Silva Souza, o Zóio, e sua companheira Juliana Salles de Oliveira em 2014. De acordo com os promotores, o duplo homicídio foi motivado pela disputa de território na região da Gardênia Azul, na Zona Oeste. Girão, condenado como mandante do crime, recebeu uma pena de 45 anos de reclusão. E Rony Lessa, de 90 anos de prisão por morte do casal. Os dois acompanharam o julgamento por videoconferência. Lessa cumpre pena pela morte de Marielle Franco, no presídio de Tremembé, em São Paulo, e Girão está no complexo penitenciário de Jericinó por participação em milícia. Na decisão, a juíza Tula Correia de Melo, que presidiu a sessão, disse que o delito praticado por meio de execução requer um planejamento prévio e destacou a brutalidade do caso, com mais de 30 disparos de fuzil contra o casal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a revisão do decreto que aumentou taxas do IOF tem impacto pequeno e foi para evitar especulação.
Nessa quinta, o governo federal anunciou bloqueio e contingenciamento de 31 bilhões de reais e ajustes no imposto sobre operações financeiras, que renderiam cerca de 20 bilhões de arrecadação. A ideia é fechar as contas do ano dentro do arcabouço fiscal. Na madrugada de hoje, um novo decreto alterou 2 dessas medidas sobre o IOF. As transferências para aplicação de fundos no exterior voltaram a ter imposto zerado, e a remessa de dinheiro para brasileiros no exterior para investimento retornou ao patamar de 1,1%. No anúncio de ontem, esses dois teriam taxa de 3,5%. Pela manhã, o ministro Fernando Haddad disse que depois do anúncio de ontem, agentes do mercado financeiro apresentaram dados sobre o impacto desses pontos. Em reunião de emergência, o governo decidiu fazer a revisão. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo. Inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso. Haddad disse que o impacto é pequeno. As medidas somadas são da ordem de 54 bilhões. Nós estamos falando de menos de 2 em relação ao que foi revisto hoje. E em função de ser tão pouco diante do que foi anunciado, com a repercussão que teve em função dos subsídios que nós recebemos ontem, nós decidimos rever. As outras alíquotas de IOF continuam as mesmas. As tarifas sobre cartões internacionais, compra de moeda estrangeira, empréstimo de curto prazo, seguem em 3,5%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. VHV Notícias. Agora para você, na sua rádio web VHV. Aqui, a notícia e a informação acontecem. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência com 15 anos ou mais em 2022 era 4 vezes maior que a de pessoas sem deficiência. São quase 3 milhões de analfabetos entre as pessoas com deficiência, cerca de 21%. Já a taxa de analfabetismo entre as pessoas sem deficiência foi de cerca de 5%. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta sexta-feira na pesquisa sobre pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, feita com base no Censo Demográfico 2022. Naquele ano, apenas 7% das pessoas com deficiência concluíram o ensino superior, contra 19% das pessoas sem deficiência. 63% das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não tinham instrução ou completado o ensino fundamental. Entre as pessoas sem deficiência, essa proporção era quase a metade, cerca de 32%. Sobre o transtorno do espectro autista, cerca de 2,5 milhões de pessoas, ou 1,2% da população, declararam ter recebido o diagnóstico por algum profissional de saúde. Entre os grupos etários, a prevalência de diagnóstico de autismo foi maior entre as crianças. A analista da pesquisa, Luciana Alves, avalia que as possíveis causas desse aumento entre os mais novos está relacionada à democratização do acesso ao diagnóstico. Elas têm uma maior incidência por conta, como a gente, no censo, a gente está tratando de diagnóstico, isso acaba influenciando. Talvez se fosse a partir das dificuldades funcionais, aí as pessoas mais velhas que têm essa dificuldade, elas poderiam também estar relatando, mas a questão do diagnóstico, ela acaba ficando muito concentrada entre os mais jovens por conta dessa evolução mesmo, né, no diagnóstico do transtorno. A prevalência do diagnóstico de autismo é maior entre os homens, chegando a 1,5% contra 1% entre as mulheres. Já a taxa de escolarização da população com autismo foi de 37%, maior que a da população geral, de 24%.
Em 2022, mais de 14 milhões de pessoas no Brasil foram registradas com deficiência, sendo mais de 8 milhões mulheres e 6 milhões homens. O número total de PCDs corresponde a quase 7% da população registrada naquela época, de 203 milhões de habitantes. Em 16% dos domicílios recenseados em 2022, havia pelo menos um morador com deficiência. A dificuldade mais frequente foi a de enxergar, relatada por cerca de 8 milhões de pessoas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Vamos começar com Copa do Brasil. O Internacional eliminou o Maracanã vencendo por 3-0. Cruzeiro bateu o Vila Nova também por 3-0 e está na próxima fase da competição, assim como o Palmeiras, que também venceu o Ceará por 3-0 e carimbou o passaporte. O Botafogo perdeu para o Capital no Distrito Federal, mas como havia vencido o primeiro jogo por 4-0, está na próxima fase. O CRB, nos pênaltis, eliminou o Santos com Neymar e tudo e está classificado para a próxima fase. O Bragantino goleou o Criciúma 6-0 e também passou de etapa. Brasileirão feminino 3 jogos, o Flamengo goleou o Internacional 4-1, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro 1-0, o Bahia venceu o Sport Recife 2-0. Muitos jogos nesse fim de semana vão movimentar o futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, a Série B do Brasileiro, teremos Goiás e Ferroviária. Neste sábado, Série A do Brasileirão, 3 jogos. Jogo que a Rádio Nacional transmite, 18 horas e 30 minutos. Tem Fluminense e Vasco, São Paulo e Mirassol, Atlético Mineiro e Corinthians. Pela Série B, teremos Atlético Paranaense e Atlético, Remo e Volta Redonda, Avaí e Chapecoense. No domingo, a bola rola na Série A para Grêmio e Bahia. Jogo que a Rádio Nacional transmite, 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo, Esporte Internacional, Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro. Pela Série B, a bola rola para Novo Horizontino e Paysandu, Amazonas e Operário. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Web VHV, a rádio da notícia e da informação.